Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos colocar de pé para a gente começar o nosso culto, para a gente começar mais um estudo, mais uma quarta-feira. Louvado seja Deus pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos aqui, amém? Quero te convidar no seu lugar, vamos estar juntos orando, para que assim nós possamos agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de estarmos aqui e por Ele nos conceder mais esse dia, por Ele nos conceder mais a oportunidade de estarmos aqui nessa noite, nesse lugar, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Espírito Santo de Deus, enche esse lugar com a Tua glória, enche esse lugar com a Tua presença, Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor possa falar através das nossas vidas nessa noite, Pai. Senhor, me usa também com poder e autoridade, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que a Tua presença, Senhor, possa ser manifesta nesse lugar. Que a Tua presença, Senhor, inunda esse lugar, Papai querido. Que todas as coisas que serão feitas aqui, Deus, que sejam somente para glorificar o Teu santo nome, Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, trabalha em nossas vidas. Espírito Santo, Deus, traga o nosso irmão, as nossas irmãs que estão a caminho, são e salvos, Senhor, e livra-os, ó Deus, de toda a obra do inimigo. Pai, esteja também com os nossos irmãos que estarão nos acompanhando pelas redes sociais, Senhor, aonde eles estiverem, Senhor Deus, que o Senhor cubra eles com Teu poder, que o Senhor, Papai querido, continua dando sabedoria, dando discernimento para cada um de nós, ó Pai, para que acima de tudo, Senhor, a Tua palavra seja glorificada, o Teu nome seja glorificado e que a Tua palavra seja, Deus, Papai querido, ministrada em todos os corações. Que nessa noite, Papai querido, que nós venhamos, ó Deus, ser cheios de sabedoria, cheios de discernimento, cheios da Tua palavra e acima de tudo, Pai, que a Tua presença esteja nesse lugar, que a Tua presença esteja no coração de cada um de nós, ó Pai, para que nós venhamos, Deus, sentir um toque especial, aquele toque que vem do alto, Papai querido, aquele toque, Senhor Deus, que nos enche, aquele toque que transforma nossas vidas. Oh Espírito Santo de Deus, eu te louvo e te agradeço, Papai querido. Santo, santo, santo é o Senhor. O que seria de nós se não fosse a Sua presença, se não fosse a Sua graça, se não fosse as misericórdias, Senhor? Obrigado, Pai, por essa noite. Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, e clamamos pela Tua presença nesse lugar. Clamamos, Senhor Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu livramento nessa noite, Pai. Que nós venhamos diminuir, que o Senhor cresça e possa falar no coração de cada um de nós, ó Pai. Espírito Santo, restaura vidas, renova vidas nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite de fazer conforme a Tua vontade, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pela Tua palavra, Senhor Deus, ministrada em nossos corações. Obrigado, Pai, pelo Teu sangue derramado naquela cruz. E obrigado por o Senhor ter nos dado mais uma chance de recomeçarmos e fazermos tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. É isso que eu te peço e te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9.
versículo 23 ao versículo 24. Jeremias capítulo 9, o versículo 23 e o versículo 24. Amém? Você não achou? Acompanhe junto na tela. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, assim diz o Senhor. Quando a gente lê esse texto, você mergulha e você percebe a importância de conhecermos a Deus. Jeremias, ele aprende, e Deus então fala com ele: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força. Mas se existe algo que eu e você devemos gloriar, é em conhecer cada vez mais o Senhor. Porque quando nós buscamos em conhecer ao Senhor, o Senhor se faz conhecido em nós. E quando o Senhor se faz conhecido em nós, Deus se revela em nós. E quando Ele se revela em nós, então o seu poder se manifesta em nossas vidas, para que assim outras pessoas também possam ser alcançadas pela presença do nosso Deus. Eu sei que existem tantas coisas que você talvez fala: não, mas eu estou me gloriando nisso. Não que as suas coisas que você não se alegre, mas honra e glória só merece dado ao nosso Deus. Amém? Que você busque cada vez mais em conhecer. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Então vamos louvar esse Deus também com alegria, porque esse é o nosso maior prazer, louvar e glorificar o nosso Deus.
encher esse lugar. É o desejo do meu coração ser luz e inundados por tua glória. Sentar em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas, amém? Irmão, tão triste ou tão feliz? Amém, tão feliz. Glórias a Deus. Então você que trouxe seu dízimo e sua oferta, segura aí, vamos estar orando e apresentando nas mãos do Senhor, amém? Maravilhoso Deus, obrigado primeiramente, Senhor, por nos conceder a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Deus abençoe os Teus filhos que vão dizimar e ofertar, Papai querido. Pai, esteja também com aqueles que não têm nada, Senhor, e aqueles que precisam que uma porta de emprego se abra, Senhor. Que o Senhor Deus entra com providência, Papai querido, porque Tu és um Deus que tudo pode. Tu és o Deus, o dono do ouro e da prata. Tu és o Deus que tem a chave de Davi, que quando o Senhor fecha, ninguém abre, e quando o Senhor abre, ninguém fecha. Obrigado, Pai, por essa noite, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diga isso. Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e encha-me de novo, Espírito.
Levante as suas mãos e chame esse nome, chame esse nome. O Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem com Pentecostes, vem e enche-me de novo, Espírito de Deus. Amém. As crianças aqui na frente, cadê as crianças? Cadê o mamãe? Vem, mamãe. A Zóia tá lá, só está olhando nós. O Noah Deus está já lá na salinha. Estende as suas mãos aqui, vamos estar orando. Maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, por essas vidas que estão aqui. Que o Senhor continue cuidando, abençoando, Papai querido. Capacita os professores de sabedoria, Papai querido, para que essas crianças possam aprender cada dia mais da Tua palavra, Pai. Por isso, Senhor, esteja com eles, ó Pai, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Glórias a Deus, né? Hoje eu quero desafiar mais um pouco a sua mente, o seu pensar, o seu agir e principalmente o seu saber. Eu louvo a Deus por cada aprendizado, cada ensinamento. E hoje eu quero fazer um convite mais que especial para você viajar comigo nesse estudo, para que você abra a sua mente, porque muita coisa que você sabe, talvez o que você já ouviu, eu quero quebrar um pouco o paradigma de muitas coisas que nós já vimos. Mas antes eu gostaria que vocês colocassem em pé para a gente fazer a leitura. 1 Samuel capítulo 16, do 1 ao 13. É um texto muito conhecido por todos. Acredito que sem eu ler, vocês já vão saber de que se trata. Então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dor de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reina sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel:
Não atentas para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé o Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, pode continuar, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou ele buscar dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, e o ungiu, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez pela tua palavra. Que o Senhor me usa, que eu diminua nessa noite, Pai. Que o Senhor continue falando em nossos corações, desde agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Eu disse para você abrir o seu coração, eu também quero abrir um pouco a sua mente. Eu tinha colocado um tema muito simples. Quando eu mandei para a Angélica, eu falei: Angélica, olha, eu tenho 3 temas que eu quero colocar sobre esse mesmo estudo, mas eu prefiro esse. Aí eu mandei, ela fez. Aí na hora que ela fez, mandou para mim, eu falei: não é esse. Muda isso e coloca só isso. E assim então o tema nasceu. Pode colocar na tela o tema, Angélica. Eu sei que os irmãos já viram também lá no grupo, que ela fez lá o cartaz e colocou. Mas o tema é o preço da manifestação da unção de Deus. Se você quiser resumir, simplesmente o preço da unção. Mas eu preferi colocar desse jeito para que você entenda o preço da manifestação da unção de Deus. E isso vai gerar um confronto na sua mente. Por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Porque ao longo dessa semana, eu me deparei com essa mesma pergunta. Alguém me fez essa pergunta. E eu pensei comigo que essa dúvida não é só uma dúvida daquela pessoa que me fez a pergunta. Talvez é dúvida de todo mundo que está aqui nessa noite, ou da maioria. Eu quero começar fazendo umas perguntas para você. Qual é o preço que nós precisamos pagar para adquirir a unção? Qual é o preço a pagar para adquirirmos a unção? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Alguém tem uma resposta para mim? Qual é o preço a pagar para adquirirmos a unção? Juliano falou obediência. O que é unção? Nós já vimos aqui que é uma capacitação de Deus, nós estudamos aqui. Mas a minha pergunta, a primeira que eu fiz é: qual é o preço a pagar para adquirirmos a unção? E se na sua mente tem preço, se você está pensando qual é o preço, então faço outra pergunta: a unção tem preço?
Se tem preço, onde eu pago? Quer que eu repita de novo? Primeira pergunta é: qual é o preço? Porque eu coloquei aí o preço da manifestação da unção de Deus. E a minha primeira pergunta é: qual é o preço a pagar para adquirir a unção? Eu sei que você está pensando aí, e eu faço mais a segunda. A unção tem preço? Se tem um preço, onde eu pago? E se você está pensando onde eu pago, faço uma outra pergunta: quem vende? Quem vende a unção? Por isso que eu quero que você preste bastante atenção. Por quê? Porque essas perguntas me foram feitas ao longo da semana. Porque quando nós falamos em pagar um preço para alcançar alguma coisa, ou para alcançar algo na obra de Deus, surgem muitas indagações e muitos questionamentos. Principalmente por se tratar, nos dias de hoje, porque estamos no tempo da graça. Por que é um problema, pastor? Porque se nós estamos no tempo da graça, sabemos que tudo que nós temos em Deus, recebemos de graça. Então, se tudo recebemos de graça, que preço mais eu preciso pagar? Então tem preço? Tem ou não? O que você está pensando? Tem preço ou não? Você vai responder até no final. Quando nós estudamos a palavra de Deus, e aqui onde eu quero que você comece a prestar bastante atenção. Quando você estuda a Bíblia, se é que você estuda a palavra de Deus, você percebe que a graça não é contrária ao preço, e nem o preço contrário à graça. À medida que o preço se paga pela graça, não é o preço da graça, e sim o preço que se paga. E eu volto a perguntar: tem preço? E aí eu sei que alguém está pensando exatamente a seguinte, eu sei que na sua mente está passando isso aqui: por que devo pagar um preço por coisas que eu recebo de graça? Por que eu preciso pagar um preço por algo que eu recebo de? Que preço é esse que eu tenho que pagar pelas coisas que Deus me dá de graça? Pastor, não tem preço, porque estamos no tempo da graça e tudo que recebemos é de graça. E ali começa a morar o grande perigo. Quando nós lemos a Bíblia, quando você mergulha na palavra de Deus, você percebe que o nosso Deus, ele é um Deus muito exigente. Quem Deus separa, ou quem Deus separou na Bíblia para exercer alguma atividade ou alguma função, essa pessoa terá que ser distinta, essa pessoa terá que ser diferente, essa pessoa teria que pagar um preço para caber naquilo que ele vai receber de graça. Tem preço ou não? E aí? Olha só o que eu disse para você. Quando Deus escolhia alguém, quando Deus escolheu Abraão, o que ele falou para Abraão? O que ele falou para Abraão? Quando Jesus escolheu o discípulo, o que os discípulos estavam fazendo? Estavam fazendo o quê? O que eles tiveram que fazer para seguir Jesus? Tem um preço ou não tem? Então, quando Deus escolhe alguém,
Deus exige que essa pessoa seja diferente, porém não desocupado. Todos que foram escolhidos trabalhavam. Então Deus, Ele exige que essa pessoa pague um preço para caber naquilo que ele vai receber de graça. E aqui tem um problema. E não é necessariamente o preço da graça, mas é o preço para que a graça seja manifesta. Eu quero ir bem devagar, ainda que eu não termine esse estudo, mas eu quero que você saia daqui entendendo, para você nunca mais esquecer. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, olha o que Paulo fala. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi que? Não foi vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está. Tem alguma coisa então contradizendo ali. Paulo olha para você, para mim e diz: eu trabalhei mais do que todos, para que a graça em mim não fosse em vão. Eu recebi de graça. Porém, o que eu recebi de graça, para que se manifeste, exigiu de mim um preço. Eu trabalhei mais do que todos. E aqui é onde mora o perigo. Qual é que é o perigo, pastor? Nós começamos a perceber que tem muitas pessoas, talvez aqui nessa noite, que têm graça, mas por ignorarem o preço a ser pago, a graça não flui na dimensão que deveria fluir. Como assim, pastor? É muito simples. É como alguém comprou um iPhone 16, só usa para tirar foto. Comprou algo, pagou um preço tão alto, mas não usa todas as qualidades que carrega o celular. Sim ou não? Sabe quanto é que está um iPhone 16? O 16 Pro ou o 16 normal? Está caro ou não? Ou está barato? Está bem baratinho, não? Não. Então presta atenção. O preço a ser pago pela graça não é o preço que custa receber a graça, e sim o preço que custa a manifestação da graça. E se você não entender isso, você vai continuar tendo muitos problemas. Qual que é o problema, pastor? E ali talvez alguém faça uma pergunta nessa noite, olhando para esse texto. Mas qual é o preço que pagamos para que essa graça seja manifesta? Já que o preço não anula a graça e a graça não anula o preço. Então qual é que é o preço que nós temos que pagar? Por que eu preciso pagar um preço? E nessa noite eu quero quebrar para você aquela história. Por isso que muita gente, quando lê Efésios 2, 8 e 9, não entende. Somos salvos pela graça. E aí muita gente tem dificuldade de entender. E aí o que acontece? Aí vira aquela famosa palavra, que eu posso fazer tudo o que quiser, porque eu já fui salvo pela... Não importa mais o que eu faço, eu fui salvo pela... E eu vou contar um segredo para você, que você vai sair daqui nessa noite, você nunca mais vai falar isso. Porque você vai perceber que isso não existe. Mateus capítulo 13, 44 a 46. Vou ler bem devagar para você entender. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro
escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo ou pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele terreno, aquele campo. Outríssimo, o reino dos céus é semelhante a um homem, negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Olha que interessante. Volta lá no versículo 44. Eu quero ir bem devagar. Esse texto que nós lemos é uma parábola, onde Jesus conta, diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro encontrado num campo ou num terreno, que um homem achou, escondeu, foi vender tudo que tinha e comprou o campo, ou comprou o terreno. Nota que o texto não fala que o reino de Deus é semelhante ao homem que encontrou o tesouro, e também não fala que o reino de Deus é semelhante ao campo, e sim é semelhante ao tesouro que está no campo. Pastor, parece que agora eu vou começar a entender. Aquele homem encontrou um tesouro, pegou o tesouro. Como ele não podia pegar, senão ia ser roubo, ele deixa no campo e esconde. Vai conversar com o dono do campo, negocia e passam para ele o preço. E ele vai, vende tudo que tem para comprar o... Para comprar o quê? Para comprar o campo. Só me acompanhe. Olha só que interessante. Ele foi vender tudo que tinha, simplesmente para comprar o campo. O dono do campo não sabia do tesouro que tinha lá. E o que descobriu o tesouro não tinha o campo. Olha que interessante. Ele vendeu tudo para comprar o quê? A pergunta é, ele queria o campo ou o tesouro? O que ele queria? Mas o que ele comprou? Deixa eu te contar. O tesouro, ele não comprou. Porque o dinheiro que ele tinha, tudo que ele vendeu, não dava para comprar mas conseguiu comprar o campo. O tesouro é graça, porque é algo que você não compra. Deus te dá. Mas o campo, ele tem um preço. Para ele ter o tesouro, ele precisou pagar o preço do campo. O tesouro é a graça. Mas o terreno ou o campo, ele tem um preço. Ele não pagou o preço da graça, mas pagou o preço do lugar onde ele está a graça. Você está aqui, você não paga nada pela graça, mas você pagou um preço para estar aqui, onde tem a graça. E aqui, por isso é que quando você jejua, eu vou quebrar todo o pensamento que você tem. Quando você jejua, ou quando nós estamos jejuando, nós estamos jejuando para quê? Quando você jejua, você não está a jejuar para a graça crescer, e sim para nós crescermos na dimensão da graça que recebemos. O preço do jejum é o preço do terreno. O que você recebe é graça. O preço é sacrifício. O que é o preço, pastor?
é sacrifício, é renúncia, é obediência, é uma vida de santidade e pureza. Ele não precisava do campo, porque ele apenas queria o tesouro. Mas para ele ter o tesouro, precisou pagar o preço do campo. Ele não pagou o preço pelo tesouro. O tesouro é graça, mas o campo tem preço. E aqui, talvez alguém fale, então eu recebi de graça e não preciso pagar mais nada. Sim, o tesouro é graça, mas o terreno tem um preço. Deus não irá deixar você ter acesso ao tesouro se você não pagar o preço do campo. Como assim, pastor? Por isso é que muitas pessoas, quando olham para esse texto, o perigo de muitas pessoas que fazem coisas erradas nas escondidas, talvez até você está aqui nessa noite, enganam, alguns até traem marido, esposa, e depois alguns ainda chegam no culto, profetizam, louvam e fazem milhões de coisas, achando que ninguém está vendo, então está tudo bem. Só que lembre-se que você está mexendo no tesouro sem pagar o preço do terreno. Se você não paga o preço, você está roubando. E as consequências vêm. Quantas pessoas chegam até a gente, depois que o fogo está aceso, depois que a chama está acesa, pastor, me ajuda, faz aquilo, apaga a chama. E a pergunta é, por que você não me chamou antes quando você acendeu o fogo? Agora, depois que a chama já está uma labareda, querem que a gente apaga. Não nos perguntou antes, agora que está a pegar o fogo, ele quer que a gente apague a chama. O corpo, ele é um terreno e ele tem um preço. Você sabe qual que é o preço que eu pago para estar aqui ministrando? Você sabe qual que é o preço? Deixa eu te contar. É preciso ter firmeza, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança, é preciso amar as pessoas, talvez que te feriram, que estão te ferindo, pessoas que talvez querem te destruir ou querem me destruir, pessoas que talvez te ofendem dentro da igreja. É preciso ter uma vida de renúncia, uma vida de pureza e uma vida de santidade. E tudo isso exige um preço. Tudo isso exige um preço. Se o homem vendeu tudo o que tinha para comprar o terreno, então significa que tudo que nós temos não significa nada. Como assim, pastor? Todos os seus sacrifícios não são nada se eles não se tornaram o meio pelo qual as coisas valem alguma coisa e cheguem até outras pessoas. Nada. Eu vejo muitas pessoas que falam assim, ó, eu já orei muito, eu jejuei muito, eu construí, fiz aquilo, fiz isso. Todas essas coisas são apenas meio da graça. E na teologia, meios da graça significa caminhos pelo qual Deus usa para fazer chegar alguma coisa no meio do povo. Então isso são apenas meio da graça. Alguém conhece a história de José?
José do Egito, todo mundo conhece, uma história famosa. O homem que foi vendido pelos seus, mas eu não quero ir pelo caminho que todo mundo conhece. Deixa eu tentar resumir aqui. Ele foi preso no Egito. Anos depois, os irmãos já conhecem a história, não quero entrar em detalhe. Anos depois ele se torna o quê? Governador. O que foi vendido como mercadoria, agora ele virou o mercador. O que custou um preço, agora ele é quem dá um preço. O que foi vendido agora é o vendedor. A Bíblia diz que depois que chegou a crise, os irmãos deles foram até o Egito comprar trigo. E quando eles chegaram, José reconheceu os seus irmãos. Porém, eles não o reconheceram. Até aqui você está comigo? Todo mundo sabe disso, sim ou não? Só que eu quero ir por um outro caminho que talvez você nunca leu, você nunca foi. Eles chegaram para comprar trigo, ou farinha para eles irem se alimentar lá onde eles estavam. E quando eles chegam, José, eles então pagam o preço para adquirir a farinha. O que José fez? Pegou a sacola de cada um, colocou a farinha e também colocou o dinheiro e amarrou o saco. E deu para cada um e eles foram embora. Pastor, por quê? Eles levaram o trigo que eles compraram na mente deles, porém José não vendeu. Pastor, como assim? Então o preço não anula a graça? Não. José deu de graça e eles pagaram um preço. Eles pagaram algo que José não estava a vender. Porém, eles pagaram na mente deles para terem um trigo. E a pergunta é: se eles não pagarem, terão trigo? Teriam o trigo ou não? Não. E se eles pagaram, terão o trigo que eles pagaram? Sim ou não? Não. Porque eles pagaram, José deu para eles o trigo e o dinheiro. E quando eles chegaram no meio do caminho, tiveram fome, então abre a sacola. Na hora que eles abriram, falaram assim: pera, tem alguma coisa estranha. Nós pagamos pelo trigo, tem um trigo, mas também tem o dinheiro. E cada um, olha na sua sacola, o meu dinheiro também está aqui. E eles ficaram então preocupados. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar para mostrar para você que o preço, ele não anula a graça. Pastor, então se eu não pagar o preço, vou ter trigo? Não. Então paguei, pastor, o trigo. Foi o dinheiro que me fez ter o trigo? Também não. Pastor, agora não estou entendendo mais nada. Se eu não pagar, vou ter o trigo? Não. Eu paguei o trigo que eu tenho por causa do dinheiro que eu paguei? Não. Então, pastor, como entender isso? Vamos lá, pastor. Então, se eu paguei para ter o trigo e agora não foi o dinheiro que me deu o trigo, sim. Tá. Aí deixa eu pensar de novo, pastor. Se eu paguei o preço para ter a unção e a unção veio sem o preço, aí talvez o Simonal diz para mim: pastor, então qual o preço que eu tenho que pagar? Eu vou dizer para o Simonal: você precisa jejuar e orar. E aí o Simonal jejua e ora. E quando Deus usar ele,
não foi o seu jejum nem sua oração. Foi a graça de Deus. Então o que foi, pastor? Foi a graça? Eu sei que alguém pensou assim, tá. Então se eu não orasse e jejuasse, Deus iria te usar? Não. Pastor, mas agora eu orei e jejuei, estão me usando? Então foi por causa da oração do jejum? Não. Foi a graça. E aí você fala, mas pastor, como entender isso? Por isso é que quando as pessoas não entendem isso, fazem confusão com Efésios capítulo 2, lá no versículo 8, que fala sobre a graça. Porque nós temos problema ainda de entender o preço e a graça. Aquele homem pagou o preço do terreno, porém ele não pagou o tesouro. O tesouro é graça, favor imerecido. Mas o terreno tem um preço. E quando você não entende isso, eu conheço muitas pessoas que ficaram 2 anos no monte. E é 2 anos inteiros no monte. E aí quando saía do monte, depois de 2 anos, abria a igreja. Chegava o primeiro enfermo, ele orava, o enfermo morria. Ele orava para curar, a pessoa morria, ele não entendia nada. Porque na mente dele colocou que o sacrifício que ele fez é que vai curar o... Só que ele esqueceu que não é ele, é a graça. Então tome cuidado. Aí depois fala que, pastor, agora eu não estou entendendo mais nada. O preço, eu quero que você entenda isso. O preço não é por causa de quem dá graça, e sim por causa de quem recebe a graça. Você não jejua, não ora para mudar Deus, mas é para você crescer à medida da graça que você recebe. E quando você entende isso, você começa a perceber, assim como o preço não é por causa de Deus, assim como José não precisava do dinheiro de seus irmãos, Deus também não precisa do seu jejum, de seu sacrifício e nem de sua oração. Quem precisa é você e eu. Quem precisa do jejum e da oração é quem? 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 Você. Por quê, pastor? Jejum não faz Deus te dar, faz você receber. Por isso é que quando eu dei o estudo aqui da oração, vocês vão lembrar, eu falei que a oração é a resposta. Porque a oração é o braço esticado para receber aquilo que Deus já estendeu para dar. Por isso, quando nós vimos estudar a oração, eu deixei bem claro para vocês que a oração não é o meio pelo qual eu busco resposta de Deus, e sim a resposta que eu dou a Deus naquilo que Ele já me deu. O que diz lá em Salmo 2, versículo 8? Pede-me e eu te darei. Porque quando você põe na sua cabeça que oração é você fazer Deus receber, não, você vai continuar com o mesmo pensamento. A oração é a resposta que nós damos a Deus. Mateus 7,7 fala o quê? Pedir. Quem tem que pedir? Quem tem que pedir? Nós. E quem dá? Deus. A oração é a resposta. Por isso muita gente fala assim, eu estou orando tanto, nada está acontecendo. É porque você está achando que você está a orar. O fato de você orar muito, Deus vai dar, não.
Por isso, quando você lê João 15, versículo 7, Jesus diz, não precisa nem colocar Angélica, se as minhas palavras estiverem, deixa eu voltar um pouco. Jesus começa assim, ó: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem, pedireis tudo o que quiser e vos será. Olha como é que uma matemática é simples. Se as palavras dele estão em mim, se orar e falar com Deus, se o que está dentro das palavras dele, quando eu oro, o que eu estou falando? Eu estou respondendo o que já está dentro de... O que está dentro de mim? A palavra dele. A oração é a resposta que eu dou àquilo que Deus já colocou em mim. E muita gente tem problema, porque as pessoas acham que a oração é o meio que Deus... Não. A oração responde a Deus, e não é um meio pelo qual Deus nos responde. Ela é o meio pelo qual respondemos a Deus, porque se Ele já sabe o que vamos falar, então o nosso falar é simplesmente responder a Deus. Então dar é o quê? Quando Deus dá é o quê, pastor? É graça, favor e merecido. E o meu pedir é preço, porque na oração existe a luta de quem ora e a oração de quem? De quem luta. Porque quando eu vou orar por um problema, eu estou orando por uma luta. Só que dentro dessa luta, eu também tenho luta dentro de mim. Porque para orar tem cansaço, preguiça, o corpo às vezes não aguenta mais ficar de joelho. Por isso é que nós vimos a luta de quem ora e a oração de quem? De quem luta. Onde muitos não conseguem pagar o preço por isso é que muitas pessoas têm dificuldade. Por isso é que Tiago fala que pedis e não e ele continua assim, ó. Eu gosto desse texto. E ele nos fala, pedis. Tá, então o segredo é pedir. Só que depois ele fala, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pastor, o que seria pedir mal? Se as palavras de Cristo não estão em mim, o meu pedir e o meu querer não está de acordo com a vontade de Deus. Agora, se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Olha como é que é interessante. Muita gente gosta de pregar esse texto. Texto muito conhecido. Vocês conhecem a história da Ana? As mulheres gostam de pregar muito de Ana, né? A Bíblia vai dizer que Ana ia todos os dias orar no templo. E Ana orava todos os dias e filho nada. E o problema não era marido fazer filho, porque o homem já tinha 12. O que é fazer mais um? Para quem já tem 12, fazer mais um não é problema. Ou é? Não. Se falar que o problema é dele, não é, porque já tinha 12. Então mais um não seria problema. Mas existe um segredo. Nós estudamos aqui o livro falamos de Ana, estudamos aqui o livro de Ruth. Ana, quando ela entendeu que Deus queria dar graça, favor e merecido, então ela muda a sua oração. Qual é a oração que Ana faz? Se me deres um filho homem, eu o darei para o Senhor. Ana, porque Deus queria dar um profeta, Ana entendeu que a oração não era ela, não é o meio para Deus dar, mas ela precisaria responder à vontade de Deus. Porque o que Deus queria era dar um profeta. Ana percebeu então que a melhor oração não é muito o que nós queremos receber, e sim o que nós queremos dar porque eu estou respondendo aquilo que Ele deu para mim. Então, isso é maravilhoso, né? Deixa eu criar um diálogo aqui. Eu fico imaginando assim, o Senhor falando, eu quero dar. Só que Ana entende, então se o Senhor quer dar, tem um problema.
Não há nada que eu dê a Deus se Ele não me dá primeiro. Então ela pediu que o Senhor lhe desse. E depois ela deu a Deus. Ana entendeu que a oração é resposta. Por isso é que na oração que Jesus nos ensinou, o que ele disse? Seja feita na terra a vontade que já foi feita onde? Seja feita aqui na terra o que já foi feito no... Ou seja, deixa eu responder aqui na terra o que já está feito no... Deixa eu fazer as cópias do que já está feito no céu aqui na... Quer ver como é que isso é fácil você entender? Você nunca parou para pensar isso que eu vou contar para você. Você vai fazer xerox de algo que você já tem. Você parou para pensar nisso? Nós fizemos xerox de algo que nós já temos. Quando você faz cópia do RG, você já tem o RG e ainda você faz xerox dele. Você só está respondendo o que você já... A máquina só replica aquilo que você já tem. Ninguém faz xerox de algo que você não tem. Nós só fizemos xerox daquilo que nós já temos. Olha que interessante. Eu imprimi esse estudo porque eu já tinha ele. Pastor, então comecei a entender. Então, a graça não anula o preço, não. Nós só fizemos xerox daquilo que nós já temos. A oração é a resposta daquilo que Deus já deu. Quer ver um exemplo prático? Eu estou sem celular aqui. Quem está com celular ali? Simonal está com celular. Imagina que o Simonal está com o celular dele ali, está no modo avião. Sim ou não? Eu estou ligando, todo mundo que está aqui está ligado para o Simonal. Sim ou não? Estamos ligando. Ele vai receber a ligação? Por que não? Porque o celular não está conectado na... Mas ainda assim, quando ele ligar, tirar do modo avião, ele vai ver que nós ligamos para... Quando ele tirar do modo avião, ele só vai ver aquilo que já está lá dentro do celular dele. Ele vai ver que eu liguei para ele, o fulano ligou para ele. Se você mandar mensagem agora no meu celular, a mensagem continua lá. Mas quando eu tirar o celular do modo avião e colocar na internet, vai chegar no WhatsApp todas as mensagens que vocês enviaram. Deus já deu para você, já deu para mim. O problema é que você ainda está no modo avião. Enquanto você não se desconectar do modo avião, você não irá receber nada. Por isso, quando você vê que a ligação está lá, o que você faz? Eu vou ligar de volta. Você só vai ligar de volta porque primeiro chegou a minha ligação. Então é a minha ligação que você viu que fez com que você ligasse de volta. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Pastor, então qual é a nossa missão? A nossa missão é cumprir o preço do trabalho. A manifestação é responsabilidade de Deus. Então a partir de hoje, para com aquele negócio ali, não, vamos só pela graça, posso fazer tudo o que eu quiser, não. Isso aí é quando você quer enganar as pessoas. Então nós vimos aqui. O preço a ser pago para a manifestação da graça não tem nada a ver com o preço da graça. Porque a graça é um favor que nós não Assim como aquele homem, ele encontrou o tesouro. Ele não merecia aquele tesouro. Mas para ele ter o tesouro, precisou pagar o preço do campo. Quem está aqui nessa noite que acha que é fácil chegar aqui hoje? Tem gente que está aqui, talvez se dependesse, não estaria aqui, às vezes está cansado, sabe do serviço, sim ou não? Mas você teve que pagar um preço.
para receber aquilo que você não paga, que é a graça e o favor de Deus. Você chegou até que talvez você não queria nem sequer vir no culto porque estava tão difícil, ou de chamar o Uber, ou de pegar o circular, ou talvez no serviço foi um dia tão tenso que você chegou em casa, você já não estava aguentando, você falou assim, não, eu acho que hoje não vou no culto. Só que para você estar aqui foi preciso pagar o preço. Então tome cuidado, que graça a graça não anula o preço, e nem o preço anula a graça. E a oração é a resposta que nós damos a Deus. Ou você acha que é fácil para mim estar aqui hoje? Hoje meu dia foi muito corrido. Eu poderia ter ficado em Angola, sim ou não? Mas tem um preço. Ou você acha que não tem? O preço, eu tenho que estar aqui fazer a vontade de Deus. Então o fato de você estar aqui fazendo a vontade de Deus, Deus vai curar seu pai? Não. Deus pode não curar. Porque o preço não anula a graça. Deus pode não curar. Assim como o fato de você jejuar e orar, você não recebe porque você jejuou, mas você está jejuando e está orando para que a graça se manifeste na sua vida. Só que quando a graça se manifesta, não é o jejum, não é a oração. E assim o favor de Deus. Então eu quero que você nessa noite, eu quero que você entenda bem isso. O que Deus vai fazer na sua vida está no contexto da sua história. O que te cabe agora é pagar o preço. Qual é que é o perigo dos crentes hoje? O nosso grande perigo é que nós lemos a história de José e nós lemos tão rápido aquilo que eles viveram devagar. Esse é o grande problema do crente hoje. A gente lê tão rápido o que eles viveram devagar. Quer ver um exemplo? Olha só. Se um dia eu não estiver mais nesse mundo, alguém vai escrever meu livro e falar assim, o pastor Daniel pregou, curou fulano, fez não sei o que fulano. O livro vai dar lá 5 páginas. Você lê as 5 páginas em quantos dias? Em um? Você vai ler rápido aquilo que eu vivi devagar. E quando você lê aquilo que eu vivi devagar, você vai achar, nossa, primeira página, o pastor Daniel colocou mão em alguém, a pessoa curou. O pastor Daniel fez aqui, pregou, o enfermo andou, não sei o que. Aí você vai achar que eu fazia aquilo todos os dias. Porque você está lendo devagar, ou rápido, aquilo que eu vivi devagar. Existe uma trajetória, existe um tempo. E esse é o grande problema. Você lê a história de José. Nossa, mas José lhe venderam para os irmãos. Você virou outra página, ele virou governador. Então eu vou orar também para ser como José e depois vou virar governador. Não vai acontecer assim. Porque tem um preço a ser. Qual é o preço que ele pagou? Ser vendido pelos irmãos, ser rejeitado pelos irmãos, ser maltratado pelos irmãos e ainda ser traído pelo amigo copeiro lá na prisão, que não falou dele. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? Não da graça, mas da manifestação a graça você não paga. Mas para ter o campo onde está a graça, você precisa pagar um preço. Ô Gabi, vem orar para a gente. Você está aí. Fazer essa oração. Então busque a Deus. Não queira fazer coisa por fazer, achando que não. Lembre-se que existe um preço. Para você se converter, você acha que foi do dia para a noite? Nós ouvimos aqui domingo o testemunho de Juliano. De 2008 que você falou, 2008. Para ele contar que esse testemunho no domingo, é preciso pagar um preço. Mas o preço que ele pagou não tem nada a ver com a graça que é manifesta na vida dele, que Deus salvou ele.
Mas foi preciso pagar, foi preciso renunciar. Foi preciso negar as lentilhas, foi preciso abandonar o seu eu para fazer a vontade de Deus. E isso exige um preço. Muitas das vezes você vai estar num lugar sozinho chorando onde ninguém vai te ver. Só Deus vai ver as suas lágrimas caindo. E às vezes você chega aqui todo mundo alegre, animado, só que ninguém sabe o preço que você está pagando lá. Ah, o irmão é benção porque ele jejua, ora muito. Não é a oração, mas é o preço para que essa graça se manifeste. Senhor, no teu santo nome, ó Pai, nós estamos aqui na sua presença, Deus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter trazido, ó Pai, esse ensinamento sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, que esse ensinamento venha estar dentro do nosso coração. Que o Senhor Jesus, ó Pai, venha nos ajudar, ó Senhor, te servir de maneira certa, de maneira correta, Pai. Senhor, venha nos ensinar a te buscar, Senhor Jesus. Buscar a sua face, ó Pai. Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, Senhor. Mas é o Senhor que nos molda, é o Senhor que molda o nosso caráter. E nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, te pedindo para que o Senhor nos coloque em nosso coração o seu caráter, Jesus. Oh Pai, no teu santo nome visita o coração de cada um que está aqui, Jesus. Nós não sabemos, Senhor, as lutas, as aflições, os problemas, ó Pai, que cada um tem enfrentado. Mas só o Senhor conhece, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, no teu santo nome, ó Pai, nos conduza, Espírito Santo de Deus, no seu caminho, ó Pai, até que o Senhor venha, Jesus. Senhor, o Senhor está voltando, Espírito Santo de Deus. O Senhor está voltando, Senhor Jesus. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ficar alinhado a Ti, ó Pai, para que nós possamos, Senhor, quando o Senhor chegar, nós subir, Espírito Santo de Deus. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia da nossa família, Senhor Jesus. Oh, Senhor, o Senhor é o nosso amigo, Jesus. O Senhor está conosco todos os dias. O Senhor que nos ajuda a vencer, Espírito Santo de Deus, as lutas, as aflições, as tristezas, as angústias, Senhor. Aquilo que o inimigo bate na nossa porta, Pai, para querer nos derrubar, Senhor Jesus. O Senhor sempre nos fortalece, ó Pai. Continua nos fortalecendo, ó Pai. Continua, Espírito Santo de Deus, nos mostrando, ó Pai, que o melhor caminho, Senhor, é aquele que te serve, Jesus. Aquele que nós ficamos mais próximo de Ti, ó Deus. Então nos toca nessa noite, ó Pai. Toca-nos com autoridade nessa noite, Espírito Santo de Deus. Autoridade que vem do céu, ó Pai. Senhor, coloca os Seus anjos sobre o nosso redor, Jesus. Nos guia, Espírito Santo de Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida de cada um agora, Pai. Senhor, guarde, Espírito Santo de Deus, no coração deles, ó Pai, a certeza, Espírito Santo de Deus, sobre a Sua palavra, Pai. Que não há outra, ó Pai, somente a Sua, Espírito Santo de Deus. Senhor, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por cada um, ó Pai, que pôde, que está aqui na Sua presença, Deus. Porque é um privilégio, Senhor, estar aqui. É um privilégio te buscar, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada por estar conosco, Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja Deus. O segredo é permanecer no Senhor. O segredo é permanecer no Senhor.
que nos usa, que nos capacita é Jesus. Provérbios capítulo 3, se não me engano, versículos 5 e 6, diz que não devemos, é isso aí mesmo, confia no Senhor de todo o teu coração e não te escribes, ou seja, não se apoia no seu próprio entendimento. Reconheçam em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O segredo é confiar em Deus. O segredo é permanecer no Senhor. Que você será usado não porque você faz, porque Ele é. E Ele vai te usar quando Ele quiser, na hora e no momento. E você vai viver grandes coisas do Senhor. Muitos não têm vivido porque continuam ainda vindo aqui, saindo de casa, dizendo, não, hoje eu vou fazer acontecer. Não é você que faz acontecer. É Deus quem faz acontecer. Na hora, no dia, no momento que Ele quer. Mas você precisa estar disposto. Precisa estar disposto a viver aquilo que Deus tem. A graça de Deus você não paga nada. Mas existe um preço para ter o campo. Aquele homem não pagou nada para ter o tesouro, mas ele precisou pagar o preço do campo, porque aquele campo custava o preço. E o preço foi vender tudo que ele tinha. E ainda assim vendeu tudo que ele tinha, só conseguiu comprar o campo. Porque esse tesouro não tem preço. Para você ter acesso a ele, foi através do sangue. O sangue derramado na cruz do Calvário. E se você verdadeiramente estiver nele, você viverá grandes coisas. E você verá a mão de Deus. Você verá o agir de Deus na sua casa, na sua vida e na sua família. E você não só contará milagre, mas você viverá milagre. E esses milagres você não precisará contar, porque irá se manifestar no meio do povo. Que Deus ricamente te abençoe, que você possa desfrutar grandes coisas e que você tenha uma semana, uma continuação de uma semana abençoada. Amém? Temos aniversariante? Não, né? Não estou sabendo. Ainda estou um pouco perdido antes que eu cheguei. Mas acho que não. O Alexandre já mexeu a cabeça. Eu confio no irmão Chico. Mexeu a cabeça, não. Então não temos. Irmãos, quem não tem um cadastro, faça o cadastro para a gente lembrar. Porque às vezes a gente não lembra mesmo muitas pessoas. Amém? Estende as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em cada um de nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe os irmãos e uma ótima